minha amiga linda. Aí, tudo bem? Tô Você... aqui. Ai, que luta! Já falei umas 10.000 vezes lá na live, lá do outro lado. Faz parte. Nosso Deus, misericórdia. Mas eu já tô acostumada. Ó, todas as minhas lives, que são as mais powers, são as pastoras tentam entrar, e às vezes eu demoro. Teve um pastor que foram 6 vezes, 6 tentativas até que eu consegui. Eu falei, não desisto nunca. Eu sou brasileira, não desisto nunca. É isso. É isso. Que bom te ver. Eu tinha falado ali na live, enquanto eu te esperava, o quanto foi bom. E eu falei, gente, aguarde, que é muito boa a pastora Raquel Emerick Kelly agora, né? E por quê? Porque ela é mentora de grupos de louvor. Ela vai entender muito bem sobre essa questão da obediência, de ouvir a voz do Espírito Santo, como ministrar, entender que é o Espírito Santo que ministra sobre a sua vida para ministrar na vida de alguém. Ela vai poder falar com propriedade esses capítulos, que na verdade nós estamos trabalhando esse livro aqui, ó. Para quem não sabe, é Cash Luna, em honra ao Espírito Santo. Ele não é algo, ele é alguém. Uau! Então, eu gostaria de falar para as amigas da roupa, que a gente vai gravar, depois vai compartilhar, que o quanto Deus vai fazendo conexões. Foi muito interessante que eu fui aluna da Raquel, da plataforma dela, para quem aí está na plataforma e assistindo hoje a live dela, quer dizer assim, vale a pena. Yeah. E Deus permitiu acontecer um problema no percurso dela para vir para Boston e ela está na nossa casa em 2018. A partir daí nós já viramos amigas. Nossa, já compartilhamos tantas dores e coisas e meu Deus. Sim. E assim, e ela é mãe, ela é esposa de um pastor, ministro de louvor americano, para quem não sabe, mas todo mundo já sabe, mas é quem está desavisado. E eu tô aqui, antes de a gente começar o nosso bate-papo, perguntar quando é que você volta? Mas vem para aqui para cima, né? Quero muito. Nosso Deus, foi muito forte o que aconteceu aí. E eu sei que Deus tem uma comunidade de brasileiros aí muito famintos, muito necessitados desse mover assim que Deus tem para todos nós, independente de onde a gente estiver. Mas eu quero muito estar aí de volta. Em nome de Jesus, ó, eu já tenho agora, eu não estou mais num apartamento em uma casa, eu tenho um apartamento só para profetas e amigos. E você está nas duas categorias, entendeu? Você e sua esposa, vocês têm um apartamento exclusivo para vocês aqui. Vai ser power. Olha, gente, quem não conhece, mas todo mundo conhece, mas os nossos amigos aqui dos Estados Unidos, aqui em Georgetown especificamente, ela é da Igreja de Anjo do Trono, não é isso? É, da Batista da Lagoinha, Isso mesmo. E ficou mudo, Jesus. O que aconteceu? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Graças a Deus. Teve uma hora que ficou mudo. E, pastora, gostaria de falar um pouquinho sobre a tua experiência, em primeiro lugar, sobre a obediência dentro do seu ministério. Como foi a sua experiência de obediência ao ouvir a voz do Espírito Santo? Tem muitos detalhes e muitos momentos que eu me lembro assim especificamente neste assunto, porque a obediência na vida do cristão, ela é obrigatória, mandatória, essencial. Ela não tem como desvincular a caminhada cristã de obediência. Não somos nós que pedimos a Deus para Ele fazer o que a gente quer que ele faça para nós. É a gente que entra debaixo da visão que Deus tem para nós como filhos e como filhos obedientes. A obediência, ela gera alegria no coração de Deus. A gente que tem filho, né? A gente tem aí também o Jordan. Gente, um filho obediente, ele toca o nosso coração de uma forma muito... Quando o filho é obediente, assim, a gente fica numa predisposição que já existe, mas parece que aumenta, assim, de querer poder dar tudo que tem e o que não tem. Ao passo que o filho que não é obediente... As minhas filhas são obedientes, então, assim, eu imagino que deve ser a maior tristeza para um pai e para uma mãe. Não deixa de ser filho, mas, assim, tira o prazer do relacionamento. Transpondo isso aí para Deus, eu acredito que a obediência, ela não por uma barganha, mas por amor, por reconhecimento, por honra, por respeito. Alguma das essas palavras eu vi que estão ali nos 2 capítulos, essas palavras aparecem várias vezes ali nos capítulos do livro. Então, assim, respeito, honra, isso é muito importante. Respondendo sua pergunta,
na minha caminhada, eu lembro de quando eu queria começar um ministério, eu sabia que eu tinha um chamado de ministério itinerante, e eu queria Sim, começar. sim. E o Senhor falou, eu tenho isso para você, eu quero que você faça, mas eu quero que você espere. Ah, o tal do espera, né? O tal do espera. E aí eu lembro que foram 5 anos esperando, observando, estando debaixo de ministros maravilhosos que Deus me deu a honra de estar debaixo deles e aprendendo muitas e muitas coisas. Então a obediência esteve no início do meu ministério, digamos assim. E eu falo isso, gente, que não pareça, tipo assim, super perfeita, nunca errou. Claro que errei. Inclusive, uma coisa que eu pensei antes da live para contar é uma coisa que a gente brincando, a gente chama de testemunho, no momento que eu não obedeci. Eu lembro de uma líder que eu tive, uma mulher de Deus, ela é americana, ela veio ao Brasil na época trabalhar no Christ for the Nation, no Cristo para as Nações aqui de Belo Horizonte. E houve uma situação que ela foi colocada, e eu não sabia de nada do que ela ia fazer, e o meu coração ficou resistente. Ela chegou já mudando tudo, eu não sabia o que fazer, o que não fazer, qual cargo meu, tudo que tinha sido, entre aspas, tirado, não existe isso, mas na minha mente da época, a maturidade da época, eu achei, peraí, não me avisaram, falta de comunicação, o que está acontecendo? Ela chega e faz tudo e tudo mais. E eu comecei a resistir, assim, é aquela, às vezes uma obediência só externa, sem uma obediência interna do coração, uma submissão, isso é tão sério, tão sério. E foi passando o tempo, eu tive muitos atritos, até o dia que o Senhor falou comigo assim, claramente, aqui no andar de baixo aqui dessa casa. Ele falou comigo, vai até ela, pede perdão, se humilha diante dela, e eu ainda quero que você faça uma coisa. Você vai falar para ela, em agradecimento por ela estar orando por você. Porque esse momento de eu estar falando com você e te mostrando o seu erro é resultado da intercessão dela. Você vai ter que ir lá, pedir perdão e tudo mais. Foi muito difícil, amiga. Foi muito difícil. Eu fui lá, orei, ungi os pés dela, agradeci pela liderança e ela chorou tanto, ela se quebrantou. Ela falou, olha, Raquel, foi Deus que te mandou aqui, porque eu estava prestes a pedir para ir embora, mudar de país e falar que não era só eu, algumas outras pessoas também estavam enfrentando isso, de uma resistência, coisas diferentes, culturas diferentes, ela mudou muita coisa, enfim, tem coisa do natural, mas também tem coisa do espiritual. E o Sim. diabo, ele sabe que se ele mexe nessa coisa de obediência é muito sério. Então, esse foi no início um testemunho, mas depois eu vi a mão de Deus tornando aquela situação que era para o mal, para algo para o bem. E ali foi um momento bem divisor de águas, assim, de maturidade para entender a obediência. E eu acho que nunca a gente vai, entre aspas, tipo assim, graduar nesse assunto. Não tem um dia que a gente vai chegar falando, agora eu já sei, sou super obediente, agora eu não preciso mais revisar esse teste. Até a pessoa, se ela fosse, tipo assim, super pastor, um apóstolo que não tem nem ninguém acima da liderança dele, digamos, ele ainda vai ser testado na obediência a Deus, obediência a um mentor fora, talvez, da organização. Então, assim, obediência é um assunto seríssimo, seríssimo. É muito bom a gente poder falar sobre isso. E quando você fala desse testemunho, se torna uma experiência, né? Porque vários líderes passam por isso e Cash Luna passou, porque ele conta que 15 minutos antes da pregação dele, falaram, você vem porque você tem que vir. Ele, aham. E por que não me avisou antes, 15 dias antes? Me avisou em cima da hora para pregar. E aí ele conta a experiência dele pregar e aí falar sobre cura e fé, um monte de coisa. E aí vem um homem para eles, segue um homem para ele e fala assim, tem como você orar para minha perna menor crescer? E ele fala, e agora? Né? Eu não era nem para estar aqui. E aí ele orou e as pessoas começaram a gritar, né? E foi uma noite de milagres. Uau. E ele falando, simplesmente, às vezes a gente quer comandar tudo isso, pensando, não, você vai me obedecer ou você não quer me obedecer? É do seu jeito ou do meu jeito? E ele falou, se ele não tivesse obedecido, aquele dia ele não ia viver uma noite de milagres. Uau, olha só. E a gente vê isso na igreja. Às vezes o líder, a gente sai, aquela música e o pastor fala, não, hoje você não vai tocar. Nossa, aí o povo vira. Não, você sabe. E aí, e assim,
E aí o pior, a gente passa por situações que, por exemplo, estava 3 semanas agora na Flórida, aí eu voltei domingo e nós temos o nosso ministro, ele é o Lucas, ele fez também o curso, né, dentro da Lagoinha, né, de administração, e ele é uma benção, a esposa dele, a Amanda, é a que me dá suporte aqui na área da mídia. E meu marido falou assim, vai lá, faz back. Eu falei assim, tá tão bom eu com as 2 mãos levantadas, deixa eu aqui. E tem gente, eu quero ficar fora, eu quero ficar fora. Tem hoje que a gente quer só tá ali, porque se mover, sai, né? E aí ele fala sobre ser útil e obediência. Ele fala algo profundo na página 99. Ele fala assim, a obediência, a segunda ao respeito, e a última refere-se a revestir-se para ministrar diante de Deus. A obediência no trabalho é um requisito que você deve cumprir. Quantas vezes a gente... E eu queria falar, gente, para os alunos, ou para aqueles que ainda não são alunos da Raquel, a importância de obedecer. Às vezes você vai saber até menos, né, Raquel? Mais do que o líder, mas Deus colocou ele como seu líder. É verdade. É verdade. Seríssimo. E como é que você daria, por exemplo, acho que você já viu muita coisa, em relação a ser servo fiel, porque o servo ser útil, que é fazer além daquilo que ele foi pago para fazer, ou aquilo que você foi orientado na igreja para fazer, né? Nessa questão, como é que você lidaria com isso? Um líder, ou você já viveu isso, como pessoas puderam passar por isso, como o Espírito Santo trabalhou isso em pessoas que você disse, olha, eu era difícil de obedecer. Sim. Olha só, eu tô rindo, porque quando Jesus fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, mais sobre vós meu jugo, aprendei de mim. Então, o jugo é um negócio que a gente às vezes não pensa muito, porque não tá muito na nossa... Tipo, a gente não é uma sociedade, digamos assim, super agropecuária, agricultura hoje. Então, tá um pouco distante. Mas uma pergunta rápida que você fizer e ver... Deu uma pausa aqui que tá acabando minha bateria. Deixa eu botar para carregando e falando. Sim. O jugo, ele é um objeto que coloca dois animais, no caso, debaixo da mesma direção, da mesma, né? E o jugo igual ao de Jesus, cara, nós estamos, meu Senhor, nós estamos longe, nós precisamos muito, não só compreender, mas entrar debaixo desse jugo, que é o que? Ser como Jesus, que é agir como Jesus agiria. Então, vamos lá. Perdão, fui botar aqui para carregar. Tá me ouvindo? Perfeito. Então, assim, agir como Jesus agiria. Não é uma obediência cega, que também é importante falar, porque sim, existem líderes que são opressores e manipuladores e vão querer que você obedeça a ponto até de fazer algo errado. Então, não é isso que eu tô falando. Mas como Jesus agiria? Jesus, ele foi manso, e nessa passagem ele fala, eu sou manso e humilde de coração. E aí, assim, por que eu ri? Porque a palavra manso significa amansado, a pessoa que foi amansada. E aí eu vejo que quando a pessoa que é, né, igual você falou aí, a pessoa com dificuldade de obedecer e tudo mais, é aquela pessoa que não foi amansada, digamos assim, ela não tem aquela mansidão de saber entrar debaixo do jugo de Jesus e andar junto com ele. Não tem jeito. Eu gosto de ser prática e eu vou responder de uma forma prática para ajudar também quem está aqui ouvindo ou vai assistir depois. Se você tem enfrentado vez após vez situação, não estou falando de abuso de autoridade, mas você, vou mudar de igreja, chega lá na outra, enfrenta a mesma coisa do líder falando, você tem que ser obediente, aí vai para outra, o pastor fala, você precisa deixar, você precisa obedecer. Grandes chances de que o problema não está nas lideranças, mas é Deus tentando te ensinar a obediência e te amansar, te fazer uma pessoa mais mansa, mais submissa, mais... Sabe, eu não sei se faz sentido assim. Faz total. Porque tem gente que fala, esse é o meu jeito, eu sou assim, nasci assim, tudo mais. E ela não é como uma amiga
minha falou, não é questão de eu sou assim, sou sincerão. Não, Mal você educado. precisa ser mal educado, precisa ser obediente. Ser obediente. Os líderes na Bíblia, a liderança saudável, obviamente, mas ela é colocada, a Bíblia vai dizer para o nosso bem, para zelar pela nossa alma. Isso é muito sério. Yeah. E ele fala, e muito dentro do que você fala nesse capítulo, Raquel, pastor aqui diz justamente sobre isso. Ele fala assim, que as pessoas chegam assim, não, mas é o meu jeito de ser, ele não está entendendo porque eu quero assim, mas por que você não se submete? Porque aí Jesus ele fala, como é que você pode servir? A Jesus Cristo começa a mentorear os discípulos para fazer o que ele quer, para depois deixar eles fazerem as coisas que Jesus tinha ensinado. Muito bom, Porque muito bom. e ele fala o Cash Luna sobre isso. Como é que você vai ser obediente a mim, Jesus Cristo, que você está vendo agora, e não quer me obedecer, e depois você vai submeter o Espírito Santo que eu vou derramar sobre você que você não vai ver. Muito bom. E aí eu penso, o Espírito Santo fala, não, eu quero, e ele questiona muito isso sobre obediência. Você diz que vai obedecer o Espírito Santo, mas você não obedece a tua liderança, e a gente não está falando aqui justamente de liderança autoritária, estamos falando de líderes saudáveis, Sim, mas, não, igual assim, o pastor chega, vou dar um exemplo simples. O pastor chega para você e fala assim, Raquel, canta aquele louvor que eu gosto quando você louva o céu, Deus, que eu estou sentindo do meu espírito de você cantar. Aí você olha assim, mas eu não quero cantar isso. Aí chega, vai lá na frente e canta totalmente o louvor. Aí, não, porque o Espírito, pastor, o Espírito Santo me tocou. Mas espera aí, ele te tocou assim, submissa, tem alguma coisa aí que não está pegando bem. É. Seríssimo, seríssimo. Gente, a gente complica demais. A gente complica demais, gente. As coisas são simples, o evangelho é simples. Às vezes eu fico assim, gente, pra que essa briguinha? É tão. Cara, o que custa? O que custa? É uma briga de egos. É uma briga de eu quero, eu gosto, não concordo, não gosto dessa música. O que custa? O que custa? E principalmente quando se trata de liderança, e de novo, não a liderança abusiva que vai te falar se você pode ir em algum lugar ou outro, não existe isso na Bíblia. Mas a liderança que está te falando, eu sinto que deve fazer isso aqui. Cara, o que custa? Seja fiel àquela liderança, nas percepções espirituais do que fazer e de como fazer. Não custa, cara. Vamos ser simples, vamos ser tranquilos. As coisas são para ser leve. Tem gente que arruma briguinha à toa. Não gosta, mandou fazer. O cabo tem que ser isso aqui. Gente, não precisa. Vamos escolher as batalhas de verdade. O que é batalha de O verdade? James colocou aqui, fiel no pouco. Pois é, isso é pouco, gente. Isso é pouco. Seja fiel no pouco. Não vai. Ó, Deus não está aqui para nos fazer todos os nossos mínimos caprichos do que a gente gosta, do repertório, do momento. Eu queria mais 5 minutos. Sabe? Fica de boa, respira, respira. Ele fala Deixa o Espírito justamente Santo. sobre isso, Raquel. Ele fala assim, que ele chegou, porque ele falou, eu fiquei 11 anos esperando o derramar do Espírito Santo sobre a minha vida para que eu pudesse operar milagres e tudo. Aí depois eu coloquei na minha cabeça que tinha de ser, às vezes as pessoas me perguntam, quanto tempo no secreto? Ele disse que no início, quando ele estava buscando ali, ele ficava 2 horas, de 6 da manhã às 8 da manhã ali. Aí ele percebeu que a segunda hora, ele ficava repetindo as coisas já no automático. E aí o Espírito Santo fala sobre a oração, de ser eficaz na oração. Né? O Senhor, ele quer ter relacionamento, ele quer que a gente busque, porque ele é o nosso pai, como a Raquel falou. Qual é o pai que não quer dar o melhor para o seu filho? E aí ele fala, gente, tive tantos, porque era uma rotina muito grande, e eu estava me sentindo em falta de estar no meu secreto, mas Deus estava me usando poderosamente. Aí chegou um dia que ele falou que ele chegou em casa, estava tão cansado que ele começou a culpar o diabo, porque ele estava chegando muito tarde, meia-noite, e o horário das 6 já não estava assim, valendo na cabeça. E aí o Espírito Santo falou, não, calma aí, sou eu que faço sobre a sua vida. Você tem que estar, não é de 6 às 8, é o dia todo. Aí teve um dia que ele chegou em casa, os filhos pediam para brincar. E aí ele ficou assim, não, porque eu tenho que ter aqui uma meditação espiritual, vá brincar com seus filhos. Excelente, excelente. Então,
ele ensina que o relacionamento com o Espírito Santo não é só no secreto. E no obedecer, não é você que vai ligar um botão, eu vou fazer tantas coisas assim, o Espírito Santo vai usar, porque ele usa quem ele quer. É verdade. É verdade. Pode falar. Uma coisa que, te ouvindo, assim, me veio à mente. A oração, e isso é tão importante e bom, até para mim, para eu ouvir isso, sabe? Porque a gente, às vezes, às vezes parte de uma religiosidade, né? De, tipo, preciso fazer uma quantidade e tudo mais. E eu tenho entendido, eu como professora que gosto de ser didática, achei um negócio aqui para exemplificar. Adoro esses trem. Então, eu tenho aqui uma moeda. Para minha oração é isso aqui, ela tem esses dois lados. Sim. Um lado é o lugar secreto. Não dá para negociar, você tem que ter, ir lá, que seja fechar a porta e tal. Quanto tempo? Não sei, para cada pessoa é de um jeito. Não existe certo ou errado, cada relacionamento. O outro lado da mesma moeda é o orar sem cessar. Então, a mesma moeda ela tem dois lados. O orar sem cessar é o que eu gosto muito de fazer. Tô ali lavando vasilha, Senhor, tá, orando. Tô fazendo caminhada. A mente tá ali no Senhor, não importa. Só que, como são dois lados diferentes da mesma moeda, eu não posso querer ter um só. Tem gente que entra ali, fecha a porta, ora e tal. Sai dali, esquece de ouvir Deus e vai, vive o dia desconectado do Senhor. E tem gente que só vive do orar sem cessar enquanto tá fazendo as coisas. E tá certo, gente, a gente precisa disso, mas a gente precisa entender que também o lugar de parar, de silenciar, ele tem o seu papel, que o orar sem cessar não cumpre. Porque a gente precisa parar, acalmar, aquietar, sentar os pés e ouvir. Então, são dois lados da mesma moeda que a gente precisa estar sempre das duas formas, né? Eu creio nisso, pastor, porque tem momentos que o Espírito Santo fala, para tudo. Vem aqui que eu quero falar com você no cantinho. Igual quando a criança apronta um pouco, aí você fala, não vou chamar atenção em público, mas ela vai vir, porque eu quero conversar com ela e abaixa. Muito bom. Não é por aí, minha filha. E ele fala isso, que ele fala que a obediência é o que nos faz morrer para nós mesmos. Porque obedecer é a gente se submeter à nossa criatividade, desejos, e demonstrar para com Deus que a gente vai morrer para fazer vontade dele. Morrer literalmente, como ele falou ali no capítulo 7, que é profundo quando ele fala, eu não queria ir pregar, porque eu achei um absurdo, devia ter me falado com antecedência. Mas eu fui porque, tipo assim, eu acho que ele não foi para não criar uma confusão maior, mas foi de obediência à liderança. Mas a liderança estava obediente ao Espírito Santo, falou, não será eu e eu quero você aqui. Muito bom. É isso. E ele relata isso. Se eu não tivesse obedecido à minha liderança, que estava atenta à voz do Espírito Santo, e eu entender que o Espírito Santo é aquilo que a gente falou aqui no meio da história, de mudar a música, se o seu líder pediu e você fala, não, mas eu não quero, o grupo não tá bom. Gente, e aí eu vou falar profundamente nas aulas da nossa professora querida Raquel Emerick, sobre a excelência. Quando você estuda e está preparado, qualquer movimento que você fizer, você dá conta, não tem essa. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. E eu vejo, assim, uma preocupação que ele fala nesse livro de estar obediente a essa questão do secreto, da oração. E eu vejo, assim, uma necessidade tão grande, ele fala disso, do público. Ele fala assim, gente, nós estamos com uma ansiedade tão grande para estar em lives. Esse objetivo dessa live surgiu porque as irmãs falaram, durante a semana, a gente tem saudade de ver mulheres falando sobre assuntos de Deus. Que legal. Aqui na região. Que legal. E aí eu falei, Senhor, eu não quero falar por falar. Quero colocar livros que o Senhor me coloque e mulheres que tenham a ver com esses temas. E eu, gente, tive uma experiência muito grande com a Raquel quando ela veio aqui na Assembleia de Deus New Life. O Espírito Santo usou profundamente na adoração, a gente sentia ali o mover de Deus, e ela na simplicidade, tá, gente? Se a gente vê ela assim, o Espírito Santo, a gente sente os rios, o fluir de adoração sobre a vida dela, e eu creio, sabe, que é um tempo de renovo.
E quem Amém. está nessa live aqui, que for líder, eu queria deixar claramente para vocês, líderes. Não desistam, Amém. sejam obedientes, se espelham em pessoas que já estão no ministério à frente. Não para ser igual, porque eu acho que cada um tem o seu timbre, tem o seu instrumento, tem o seu jeito de tocar. Sim. Mas o Espírito Santo, eu acredito que o Espírito Santo está precisando de pessoas para ele usar realmente. Em espírito e em verdade. Né, pastor? Eu não quero prolongar muito, porque eu sei que o pastor Nietzsche também deve estar querendo falar contigo, gente. Mas sabe uma coisa assim, simples que me veio à mente te ouvindo? Parece que eu vou, assim, eu espero que o Espírito Santo me ajude aqui a comunicar. Obediência, a definição, assim, a nossa obediência não vai ser provada no momento em que a gente concorda com uma coisa. Eu tô falando assim até de uma parte muito óbvia. Se o líder vira e fala assim, canta essa e aquela que você gosta muito e queria e tal, você não vai ser provado na sua obediência ali. Ali, tipo, já tem uma inclinação pra, tipo, eu concordo. A obediência nossa, ela é provada quando a gente não concorda. Quando eu não gosto, quando eu não faria daquele jeito, quando eu não concordo, quando não é minha preferência. Então, tipo assim, se Deus vai nos testar na obediência, vamos ficar atentos. Ele não vai nos testar quando te pedem para fazer o que você sempre sonhou de fazer. Você já queria. Você já queria. Verdade. Que ótimo, é Deus, é a resposta de Deus. Vamos aprender a ver a resposta de Deus também no momento em que a gente não concorda, não faria, não gosta, não escolheria, não seria daquele jeito. Não, né? É ali que vai ser testada, não a concordância, mas a obediência. Isso é obediência. Eu acho que é simples assim. Simples assim. Lembrei de um trecho que ele fala assim: a gente saber se o filho é obediente é quando não está perto do pai e da mãe. Se ele obedece os valores, tudo que aprendeu com o pai e da mãe. Muito bom. E eu fiquei dolorido isso. Porque tem horas que a gente quer só obedecer, como a pastora falou, quando convém a nós. Na frente do pai, a gente faz obrigatoriamente, mas o Senhor está conhecendo ali dentro, ali no real, fala assim, está cantando sem vontade, né? Seu ego está ali lutando, a carne está lutando aí dentro. E aí a gente, não é? E aí a gente vê a nossa maturidade, né? E maturidade vai gerar mais confiança, não confiança de Deus, ele já sabe, mas é a gente provando para Deus e crescendo em maturidade. Deus nos confia mais coisas, a gente vai sendo aprovado, recebendo mais de Deus e sendo multiplicando o que Deus nos dá com pouco, né? Como o irmão aqui falou antes, vai de pouco em pouco e sendo fiel e obediente. Não tem outro caminho, é o caminho que Jesus fez, sendo obediente e fiel até a morte de cruz. A gente só precisa espelhar o que ele fez e fazer igual. Eu queria te perguntar uma coisa mais fora o íntimo, assim, pessoal. Qual foi a maior experiência, assim, quando você estava ministrando, você falou assim, eu tô exausta, assim, e você, aquilo não sai da sua cabeça. Se você tivesse que contar, qual foi a maior experiência que você teve ali com o Espírito Santo, numa ministração sua, assim, que seja pessoa. Hoje não sou a Raquel, que eu me dobrou dela. E você sai dali, você fala cheia, igual Caixuna. Na questão da obediência mesmo. Não, na questão da experiência. Ele foi em obediência, mas ele mesmo disse que ele estava bem cansado. Não era aquele dia que ele sentia que ele poderia estar ali fazendo com a excelência dele. E ali ele saiu aquela noite, né, com curas e maravilhas, e ele nunca mais esqueceu, porque ele obedeceu. Aquilo marcou a história dele. Nossa, eu tenho algumas assim que me vieram à mente aqui, várias. Vou escolher uma, porque assim, foi uma viagem que a gente fez com alguns missionários para Bahia, Feira de Santana. E eu estava ajudando a tocar, cantar, ministrar louvor e traduzir as pregações. E o povo, assim, parece que arrancou o couro, sabe? Fez uma conferência, assim, e no domingo tinham 5 cultos, Ingrid. 5 cultos. Cara, eu ajudei a tocar, cantar, traduzir, tocar, cantar, traduzir, tocar, cantar, traduzir, tocar, blá, blá, blá. Menina, no fim da noite eu tava só o pó
Eu tava só o pó. E o culto da noite, assim, não teve nada assim de um milagre, uma coisa sobrenatural, de igual uma cura como essa. Porém, sabe alguns momentos assim que se a gente fechar o olho, a gente ainda lembra? Muito tempo depois, se eu fechar o olho, eu lembro que o auditório era muito grande, tinha muitos, assim, milhares de jovens. E a unção do Espírito Santo estava tão forte, e alguma coisa aconteceu que acabou a luz ali no meio do louvor, desse último culto. Meu. Cara, foi um negócio tão sobrenatural que eu lembro. De tipo assim, não tinha que fazer parâmetro de tocar, o povo cantando. A voz da igreja, o povo continuou cantando. A gente, assim, do instrumental, do vocal, ficou ali andando, cantando e louvando. Saiu do instrumento, não tinha som nenhum. Mas eu lembro, assim, daquela... aqueles momentos que parece que o som da igreja quase falta atropelar a gente, assim, passar por cima da igreja, da gente. Mesmo sem som, parece que aquele dia, no meio do cansaço, foi somando ali o que Deus construindo, sabe? Assim, uma bola de neve num bom sentido, que foi aumentando, 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 aumentando. No fim daquele culto que todo mundo estava morto, foi só largar, assim, deixar a luz acabar. Foi só um pretexto para, tipo assim, Espírito Santo, toma a direção, faça o que quiser. E aí depois a luz voltou, teve a pregação, mas aquele momento foi bem, bem marcante, assim, foi bem inesquecível. Uau, é profundo. E são essas experiências que esse livro fala. E é o que a gente tem que buscar, porque quando a gente deixa ser obediente no simples, o James falou assim, alguém falou ali, é o simples, não é fácil, mas é simples. É verdade. Né? E, pastor, queria convidá-la para fazer uma oração para encerrar, queria agradecê-la por aceitar o nosso convite. Eu quero convidá-la mais vezes, eu sei que essa agenda é lotadíssima. E eu quero convidar para você estar presencialmente, você e o pastor Mitch também, para ministrar aqui na nossa igreja, na Lara The Work Community Church. Gente, vem aqui, quem vier a Boston, vem nos conhecer. E olha, vou dizer, vou convidar as irmandezas aqui, a igreja. Demais. Aqui, ó, tem alguém perguntando o nome do livro. Repete o nome do livro e mostra ele aí. Isso, olha. Também, Raquel, mostra o seu livro também, que tem, para quem tem timidez, coloca aí. Eu quero mostrar também que ela é autora, eu esqueci de falar isso. Ela não é só professora, mentora, ela palestrante, ministra, cantora. É difícil, é muito facetada ela. Então, mãe, que também ocupa espaço, esposa também que ocupa espaço, tudo isso, gente. É Cash Luna em honra ao Espírito Santo. Ele não é algo, ele é alguém. Nossa, eu amei. Amei esse subtítulo. Ele não é algo, ele é alguém. Tremendo, tremendo. Maravilhoso. Eu vou, ao invés de... Eu não tô com os livros físicos aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Sim. Se entrar no raquelemerick.com, vai ver aqui, ó, cursos. Tem 1 milhão de coisas. E vai ver aqui os e-books, que aí é mais fácil. Aqui vocês têm acesso a tudo. Aqui também tem a mentoria. E aí, assim, tem todo o material, de muita coisa. Tem. Indico para quem é do louvor aí, ó, Ministério de Louvor de AZ, que eu acho que foi isso que você fez, né? Foi. Não lembro. Foi, não foi? Aí aconteceu um probleminha lá, gente. Olha, mesmo que porque eu moro nos Estados Unidos e o curso tinha que pagar no Brasil. E aí o meu banco disse assim: uma fraude. Eu falei: não é fraude. Aí eu perguntei: você recebeu? Nisso a gente fez o nosso contato e aí ela veio ministrar. E aí eu digo que isso é jesuicidência. É verdade. Deixa eu limpar aqui, ó. Tá meio sujo aqui minha tela, misericórdia, gente. Estão dizendo aqui, ó. E aí? Aqui, ó. É maravilhoso os cursos desta maravilhosa. Muito obrigada. E tem aluna aí falando, né? Karine, querida. Então é isso. Tem os materiais para quem é do louvor, para quem tem a timidez aí, esse que a Ingrid falou. Então é só olhar lá que tem várias coisas. E aí vamos orar por todos que estão aqui, por aqueles que também vão assistir. O pessoal tá tão assim, tem gente que falou assim, essa live foi tão preciosa. Eu tenho os 2 livros da pastora Raquel, são maravilhosos. Que lindeza. Muita gente falando aqui, muita coisa. Quero dizer, gente, muito obrigada por estarem participando conosco na live. Amém? Amém. Vamos lá. Amém. Senhor, nós te damos graças, nós te agradecemos. Gratidão é o que está no nosso coração por esse momento aqui, ainda que rápido e breve. São coisas tão profundas que o Senhor pode pegar e
e acrescentar e edificar o que o Senhor está fazendo no coração de quem estiver ouvindo e também de nós aqui, meu e da Ingrid, Senhor. Pai, eu quero te louvar, Deus, pela vida da Ingrid, do pastor Rony, do Jordan, Senhor, dessa família tão preciosa, dessa igreja tão preciosa, que o Senhor plantou, que o Senhor edificou neste cantinho aí dos Estados Unidos, que o Senhor possa, Deus, fazer prosperar, fazer, Deus, crescer, fazer, Deus, o miraculoso, sobrenatural do Senhor sobre essas vidas. Obrigada, Deus, porque Deus, ao longo da minha caminhada, o Senhor tem me feito conhecer pessoas que têm sido um bálsamo na minha vida. E essa família tem sido um bálsamo, assim, na minha vida, Senhor. Obrigada, Deus, por cada um que está aqui, cada um que vai assistir no replay. Que o Senhor possa falar aos corações, acrescentar versículos, histórias, trazer à memória, a lembrança, testemunhos, ocasiões. E até mesmo, Deus, eu até peço que o Senhor traga a mente. Se precisamos ir a alguém, pedir perdão, nos consertar por falta de obediência, por falta de temor ou de zelo, ou de entendimento. Deus, que a gente viva esse evangelho simples, Senhor, porque Jesus foi simples, nos ajuda a viver assim, de uma forma que o Senhor seja exaltado e glorificado em nós, através de nós, através do que fazemos, não só do que falamos, mas do que fazemos. Nós não queremos apenas dizer que o Senhor é Senhor das nossas vidas. A gente quer que o Senhor realmente tenha esse senhorio sobre nós e que a gente seja filhos obedientes. O Senhor me traz em memória João 10, 27, quando Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Senhor, nós queremos ser essas ovelhas obedientes, que ouvem a voz e que obedecem. Ajuda-nos, aquelas áreas assim do nosso coração que às vezes relutam, brigam com o Senhor. Dá-nos essa mansidão, esse coração obediente, como foi o de Jesus, para que a gente seja filhos obedientes ao Senhor. Muito obrigada, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo para você, para as meninas, para o seu marido, e espero poder te dar um abraço pessoalmente. Yes! Muito obrigada, amiga. Amo sua vida, amo vocês. Muito obrigada, viu? Que Jesus abençoe a todos aqui também. Amém. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.